Meus amados e queridos irmãos, como é importante nós recebermos instrução e direção para a nossa vida através da palavra do Senhor. Quando nós estamos com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus, Deus trabalha de uma forma magnífica em nossa vida. Eu, por diversas vezes, quando fui ali fora, quando acaba o culto, dar um abraço nos irmãos, cumprimentar os irmãos, eu vejo pessoas, quando acabam o culto, falar para mim: pastor, essa palavra e esse culto parece que foi tudo para mim, tudo que foi dito foi para mim. Eu sentei ali na cadeira e parece que a cadeira, Deus estava sentado ao meu lado só conversando comigo. Quantos de vocês já tiveram momentos assim nessa igreja? E sabe o que eu penso? De que essa pessoa ouviu Deus falar dessa forma porque ela estava de coração aberto. Sentar nessa cadeira de coração aberto, disposto a querer ouvir Deus, faz com que Deus traga revelações preciosas para a sua vida. É sentar nessa cadeira decidido a ouvir o Senhor. Não é sentar nessa cadeira e ficar mexendo no telefone, ficar observando o que o colega do lado está fazendo, mas é sentar e falar: eu quero ouvir Deus falar comigo hoje. Então você vai ter Deus falando com você. Há 23, eu acredito que seja 23 ou 25 anos atrás, eu e a minha esposa, estávamos começando a igreja aqui em Itaipuaçu. E no primeiro ano, nós, ao mesmo tempo que estávamos pastoreando a igreja aqui em Itaipuaçu, nós ajudávamos o meu sogro na igreja do Fonseca. Então ficávamos alguns dias de culto aqui e outros dias, no decorrer da semana, nós descíamos para poder dar suporte lá. Um desses dias em que nós fomos para o culto no Fonseca, quando acabou, nós voltamos para casa, e quando nós chegamos em casa, nós tivemos uma surpresa muito desagradável. O nosso portão estava aberto, a porta da sala aberta, a televisão, ela não estava mais no lugar, a nossa casa completamente revirada, roupas reviradas, geladeira revirada. Que sentimento terrível. Entraram na nossa casa, levaram coisas preciosas, importantes da nossa casa, bagunçaram o nosso lar. Que sentimento terrível que foi o sentimento desse dia. Há uma semana atrás, eu fui fazer uma visita para uma irmã que passou por isso aqui em Itaipuaçu. Ela teve pessoas entrando na sua casa, levaram coisas importantes da sua casa, reviraram a casa dela toda. E quando eu estive orando com ela, eu lembrei dessa mesma situação que eu e a minha esposa passamos há mais de 20 anos atrás. É muito triste, irmão, quando nós temos pessoas entrando e roubando aquilo que foi conquistado com muito suor, aquilo que deu trabalho para edificar. E aí, para proteger hoje, o que muitas pessoas têm feito na sua casa? Elas colocam uma cerca, elas colocam câmeras, elas colocam alarmes, elas colocam cachorro. E está tudo bem com isso, porque a nossa casa física, ela está protegida. Mas eu quero saber se no mundo espiritual a sua casa está protegida. Porque da mesma forma que pessoas podem entrar na sua casa e roubar aquilo que é de precioso e que foi conquistado com suor, da mesma forma no mundo espiritual, o diabo pode entrar na sua casa e ele pode atacar coisas que são importantes para você. O diabo pode entrar e bagunçar, revirar toda a sua família, irmão. Tudo bem de colocar uma cerca em casa.
Tudo bem de colocar câmeras e colocar alarme para proteger a nossa casa física. Mas eu quero saber se a sua casa no mundo espiritual ela está protegida. O mundo espiritual existe, irmão. É real o mundo espiritual. E se o mundo espiritual existe, é real, eu quero saber a sua família e a sua casa. A sua família e a sua casa estão em segurança no mundo espiritual? Você tem protegido e guardado a sua casa, mantido ela segura? Eu quero conversar sobre isso com os irmãos. Quantos querem ouvir essa palavra? Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, a partir do versículo de número 21. O texto diz assim: E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, o miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai lá na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurados. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe ao seu pai, a sua mãe, aos seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra de Jericó. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento em Tuas mãos. Esse é o momento da Sua palavra, meu Pai, e nós honramos ao Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, traz direção, resposta, ensinamento para a nossa vida, e me usa fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Bom, irmãos, Raabe, uma prostituta, ela foi uma grande responsável por manter a sua família segura. Pense comigo, uma prostituta, ela conseguiu manter a sua família segura. E nós estamos conseguindo manter a nossa família segura? O texto que nós acabamos de ler, ele conta a entrada de Josué junto com os israelitas na cidade de Jericó. Só para você entender, Josué estava vindo com um povo em direção à terra prometida, e para chegar na terra prometida, ele ia ter que conquistar muitos territórios, ele ia ter que vencer muitos inimigos. Escute, a terra prometida, ela representa o céu, e para nós chegarmos ao céu, nós enfrentamos muitos adversários nessa terra. Nós vamos nos deparar com muitas batalhas para podermos chegar ao céu. No meio dessas batalhas, Josué, ele precisa entrar na cidade chamada Jericó, e ele manda espias para que avaliem aquela cidade. E quando os espias estão avaliando a cidade para apresentar um relatório para Josué, os guerreiros, os soldados daquela cidade descobrem que ali tinham espias e saem procurando eles, mas eles se escondem na casa da prostituta Raabe.
E quando eles estão lá escondidos e os soldados passam, a Raabe fala: tem ninguém aqui não, já foram embora. Ela protege os homens de Deus. E pela atitude de Raabe de proteger os israelitas, que eram o povo de Deus, ela consegue então manter a sua casa segura. Irmãos, Raabe, essa prostituta que entrou na genealogia de Jesus, olha só o que a atitude de uma prostituta proporcionou para a sua casa e para o seu futuro. Ela fez parte da genealogia de Jesus. As atitudes de Raabe, elas trazem ensinamentos para nós mantermos nossa família segura dos ataques que virão. O que nós aprendemos com Raabe? Primeiro, a Raabe, ela não desperdiçou a oportunidade da misericórdia divina quando foi apresentada para ela. Os espias estarem na casa de Raabe, isso foi a misericórdia que Deus se apresentou para essa prostituta, gente. Eles chegarem na casa dela foi a oportunidade que Deus deu para que Raabe abraçasse a misericórdia divina. Todos os dias nós estamos tendo oportunidades de Deus para abraçar a sua misericórdia. Não importa quais os erros que você cometeu na vida. Se você cometeu atrocidades, não importa se você fez coisas terríveis, Deus está sempre aproveitando, está sempre colocando à nossa frente a oportunidade de abraçarmos a sua misericórdia. Nós podemos decidir se vamos abraçar a sua misericórdia ou não. Raabe abraçou quando ela sentiu que isso era uma oportunidade de Deus. Mesmo ela sendo uma prostituta, ela falou: eu quero isso. E essa atitude de Raabe proporcionou a segurança para a vida dela e a segurança para toda a sua família. Lá no Novo Testamento, a Bíblia conta a história de um homem que fez algo semelhante. Zaqueu. Zaqueu era um publicano cobrador de impostos, um homem que ele usurpava da sociedade. Ele tinha atitudes muito más. Mas um dia, diz a Bíblia que Jesus estava passando por perto do Zaqueu, e o Zaqueu sobe numa árvore só para espiar. É mais ou menos uma pessoa que vai numa cela ou que vem aqui na igreja e fala bem assim: eu tô indo ali só para ver o que é, o que tem. Só que o Zaqueu estava indo lá só para espiar. Mas Deus já sabia de que Zaqueu era alguém que Deus queria fazer uma grande obra na vida dele. Então Deus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A misericórdia bateu na porta da casa de Zaqueu e Zaqueu abraçou a misericórdia. Quando Zaqueu abraçou a misericórdia, Jesus entrou na casa de Zaqueu, salvou a Zaqueu, e toda a família de Zaqueu foi salva e segura, porque ele abraçou a misericórdia. Não importa o que você fez de errado, o que importa é a sua decisão de abraçar a misericórdia que Deus está apresentando diante de ti, ou rejeitar essa misericórdia. Aprendemos com Raabe isso. A Raabe, ela, por ser a prostituta, ela era o elo mais fraco daquela família. Raabe, por ser a prostituta, ela era a ovelha negra da família. Só que um dia, essa que era o elo mais fraco, um dia, essa que era a ovelha negra, ela decidiu abraçar a misericórdia, e ela saiu do elo mais fraco e passou a se transformar no elo mais forte. E ela saiu de ovelha negra para ser a ovelha valente que iria proteger a sua casa, porque abraçou a misericórdia. Segundo ensinamento que nós podemos tirar com a vida de Raabe é que Raabe, ela tinha um desejo profundo de proteger a sua família. Ela queria proteger o seu pai, ela queria proteger a sua mãe,
ela queria proteger seus irmãos, isso estava dentro dela. Ela era uma prostituta, mas ela amava a família. Olha o que diz aqui, ó, o Josué 2, 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, e que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e vocês vão me dar um sinal de que vão proteger a casa do meu pai. Versículo 13. De que dareis a vida para o meu pai, para minha mãe, como também para os meus irmãos, para minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Raabe, quando ela recebeu os homens de Deus na sua casa, ela falou assim: olha, eu vou esconder vocês, mas protege minha família. A minha família é importante para mim. Irmão, sua família é importante para você? Será que você pode fazer um acordo com Deus, porque você ama a sua família? Será que você pode fazer um acordo com Deus, porque você ama seus filhos? Será que você pode fazer um acordo com Deus, você um adolescente ou um jovem que está aqui, porque você ama seu pai e você ama sua mãe? Por mais que você tenha feito coisas muito erradas, a misericórdia está sendo apresentada para você. Basta você abraçar a misericórdia de Deus e falar: pela minha vida e pela minha família, eu vou proteger a minha casa. Eu vou proteger a minha casa. Eu não vou ser o elo mais fraco. Eu não vou permitir que o diabo me faça ser a ovelha negra da minha família. O diabo talvez está lançando na sua mente de que você é o elo mais fraco, de que você é aquele que vai dar errado, de que você é aquela que vai dar errado. Não deixe isso acontecer. Raabe era uma prostituta, mas um dia ela viu a misericórdia de Deus sendo apresentada para ela, e ela abraçou isso, e ela disse: vou mudar essa história. Não permita o diabo lançar na sua mente de que você vai proporcionar a desgraça e o sofrimento dos seus familiares. Mas mude essa história dizendo: eu vou ser o canal que Deus vai usar para ser bênção e provisão para minha casa e para minha família. Eu vou ser o canal que Deus vai usar. Foi isso que Raabe fez. Raabe, ela escondeu. Olha que atitude nobre, irmãos. A Raabe, ela escondeu os homens de Deus, e foi por isso que ela acabou tendo livramento e bênção do Senhor, entrando na árvore genealógica de Jesus, por uma atitude nobre e honrosa de proteger e de guardar os homens de Deus. Olha o que diz lá no Novo Testamento, 2 vezes se fala sobre Raabe. Fala de Raabe, uma prostituta que foi mencionada na Bíblia com honra. Hebreus e Tiago falam da atitude de Raabe. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela recebeu com honra e ela protegeu os homens de Deus. Quer ter a sua casa protegida? Quer ter a sua família protegida? Proteja os homens que Deus envia para que sejam intercessores do seu lar e da sua casa. Eu ensino sempre para os pastores algo que eu faço e a minha esposa faz todos os dias: é orar pelas famílias da igreja. É orar, e muitas pessoas nós oramos nome a nome. Famílias, minha esposa então, ela fala uma lista. A gente quando começa a orar lá em casa lá, e ela fala, e meu Deus, ela lembra de tanto nome. Nós oramos pelas famílias da igreja, oramos para Deus abençoar a sua casa. Agora pense comigo, como que Deus vai abençoar uma casa onde eu estou orando para pedir para Deus abençoar essa casa, e lá na sua casa você está detonando os homens de Deus na sua casa? Então na nossa casa nós oramos e falamos assim: Deus abençoa aquela casa, e lá Deus está para derramar a bênção lá na sua casa, mas o que Ele encontra na sua casa não é proteção dos homens de Deus, mas é ataque aos homens de Deus. Então não tem um encontro isso. Existe um texto na Bíblia que diz que aquele que paga a bênção com maldição
a maldição nunca se apartará da sua casa. Como Deus pode abençoar a casa de uma pessoa, se nessa casa eles não protegem os homens de Deus, eles atacam os homens de Deus? Então quero dizer para você uma prática que você pode colocar no seu dia a dia para Deus abençoar a sua casa. Proteja os homens de Deus em oração. Ore pelos seus pastores. Ore todos os dias quando você for orar. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas e elas falam assim: pastor, todos os dias eu oro por você. Eu falo, como eu preciso disso, obrigado por isso. Porque são pessoas assim que protegem os homens de Deus, e por protegerem os homens de Deus, Deus protege sua casa. Uma prática que nós podemos aqui fazer todos os dias é quando chegar no momento da sua refeição. Todo cristão deveria de orar, pelo menos deveria de orar na hora da refeição, diga amém. Então na hora que você for orar na sua refeição, aí você lembra: Senhor, abençoa aqui essa refeição, abençoa, Senhor, o pastor Bruno, abençoa a pastora Valéria, protege a vida deles em nome de Jesus, amém. Então ore. Não precisa ser uma oração cumprida, né, irmão? Porque tem pessoas que vai orar na hora da refeição e ela vai orar, ora pelo padeiro, e ela ora pela galinha que fez o ovo, e ela ora pelo boi que deu a carne, e a gente está, irmão, a gente está com fome, irmão, para. Uma oração simples, mas uma oração que é de coração. E essa oração protege os homens de Deus. Faça isso que você vai ver Deus protegendo a sua casa. Foi isso que a Raabe fez. Proteja os homens de Deus, porque eles estão sendo enviados por Deus para ministrar sobre a nossa família, para abençoar a nossa família, a nossa casa. Raabe teve essa atitude nobre, mas a Bíblia conta a história de duas pessoas que teve uma atitude contrária de Raabe. E essas duas pessoas, elas viveram problemas seríssimos na sua vida, porque não protegeram o homem de Deus. E foram pessoas que elas conheciam. Raabe nem era israelita, irmão. A Raabe nem era uma pessoa que ela tinha experiência que aqueles que serviam a Deus tinham. Mas ela falou: vou guardar os homens de Deus. Agora olha o que a Bíblia diz de pessoas que conheciam a Deus. Arão e Miriam. Arão e Miriam poderiam ter protegido o homem de Deus, mas não protegeram. Olha o que a Bíblia diz, Números capítulo 12, versículo 1 e 2, bota na tela. E falaram Miriam e Arão, elas eram irmãos de Moisés. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto ele tinha tomado a mulher cuxita. O Arão e a Miriam começaram a detonar na mesa de casa na hora do café. Detonar Moisés e detonar Moisés. Moisés, ele tinha sido levantado por Deus para livrar o povo da escravidão. Foi através de Moisés que Deus fez muitos milagres para abençoar o povo. Foi através de Moisés. E Arão e Miriam, ao invés de proteger Moisés, param para tomar café e detonando Moisés. Aí olha o que aconteceu aqui no versículo 2, ó. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também só por nós? Essa última parte desse versículo aqui é chocante. O que diz aqui a última parte do versículo? Lê para mim. E o Senhor ouviu. Miriam e Arão estavam na hora do café detonando Moisés, e o Senhor ouviu o que eles estavam falando. Algumas pessoas, elas ficam em crise perguntando: por que esses problemas têm acontecido na vida dos meus filhos? Por que meus filhos estão no mundo? Por que eu estou passando luta financeira? Por que eu estou com essas batalhas todas dentro de casa? É porque o Senhor, Ele ouviu o que você está falando na mesa do café. O Senhor ouviu o que você está falando na sala da sua casa. Os homens de Deus que você devia de proteger, você ataca. Como Deus vai proteger a sua família se você ataca aqueles que Deus pede para você proteger? Nós precisamos agir igual a Raabe. Proteger os homens de Deus. Proteger os homens de Deus. Raabe era uma mulher de fé e de coragem.
Para tomar essa atitude que a Raabe ela teve, foi preciso fé. Lá nesse texto de Hebreus que nós lemos, diz que pela fé a Raabe decidiu guardar os homens de Deus. Se os soldados de Jericó descobrem que Raabe estava escondendo os homens de Deus em sua casa, a Raabe poderia morrer e toda a sua casa. Mas ela acreditou de que o Deus de Israel era maior do que qualquer força do exército de Jericó. O Deus de Israel, ele era poderoso para guardar a vida dela e a casa dela. Então ela teve fé e falou: eu vou fazer o que é certo. É preciso de fé para fazer o que é certo e rejeitar o que é errado, você entende? Por mais que se corra risco, é preciso de fé para fazer aquilo de que a palavra de Deus manda fazer. Fé e coragem. Coragem para lutar pelo teu pai e pela tua mãe. Coragem para lutar pela vida dos seus irmãos. Coragem. Raabe nos ensina a colocar fé e coragem. Você tem colocado fé e coragem para lutar pela sua casa? Talvez nós estamos com fé para muitas coisas aí desse mundo, mas não temos fé de lutar pela bênção de Deus na nossa casa. Temos coragem de fazer atrocidades para o mundo natural, mas não temos coragem de fazer coisas que vai ativar o sobrenatural para que Ele proteja a nossa casa. Quando uma pessoa tem fé e coragem, ela faz coisa que as pessoas falam assim: como é que você teve coragem de fazer isso? Muitas e muitas vezes por fé e por coragem. Já entrei em muita batalha já para poder proteger os meus filhos. Minha esposa, ela conta uma experiência que ela teve. Ela nunca esteve fora da igreja, sempre servindo a Deus. E o irmão dela mais novo, ele tinha problema de drogas. E vira e mexe estava em boca de fumo, e a Valéria conta que ela estava toda madrugada orando e clamando pelo seu irmão. Está aqui, ó. Você tem um irmão que não está salvo e não está liberto? Você pode orar pelo seu irmão para que Deus manifeste o poder sobre a vida dele e salve ele. Você pode orar pela sua irmã. Você pode orar. Você com coragem e com fé igual a Raabe, você vai orar e interceder pelo seu irmão e pela sua irmã que está perdida. Então a Valéria conta que ela orava de madrugada e Deus dava para ela a visão de onde o irmão dela estava. E ela ia com coragem, subia a boca de fumo para botar o irmão para casa agora. Ela conta uma experiência de que um dia ela foi na boca de fumo e o irmão não queria ir, ela quebrou um cabo de vassoura em 3 vezes nas costas do irmão. Para casa agora, é oração e vassourada. O irmão dela hoje é um pastor. Olha só, você está vendo? Fala para o seu vizinho: oração e vassourada funciona, irmão. Mas sabe o que faz uma mulher subir uma boca de fumo para poder pegar o seu irmão, trazer fé e coragem para salvar a sua casa? Fé e coragem para salvar a sua casa. Foi o que Raabe fez. Fé e coragem. A Raabe, ela decidiu colocar uma marca na porta da sua casa para dizer: a minha casa é de Deus. O que os israelitas combinaram com a Raabe foi o seguinte: olha, nós vamos vir destruindo a cidade toda. E quando nós começarmos a destruir a cidade, você vai precisar de colocar um fio de escarlata na sua janela, na sua porta e na sua janela. E a Raabe falou: ok, eu vou colocar. Esse fio de escarlata representava de que aquela casa, ela estava consagrada a Deus, por isso eles não poderiam destruí-la. O fio de escarlata representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário.
Se nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida é protegida de qualquer ataque do inimigo. Agora, o sangue de Jesus, ele precisa estar também na nossa casa. Ô irmão, se eu quero manter a minha família segura, eu preciso no mundo espiritual ter atitudes que vai proporcionar a segurança dos ataques espirituais na minha casa. E o que é isso, pastor? Coloque uma marca lá. Como é que é eu colocar uma marca na sua casa? A sua casa precisa glorificar a Deus. A sua casa precisa ter louvores de adoração ao Senhor. Arranca aquelas músicas mundanas e começa a adorar a Deus dentro da sua casa. Abre a sua boca para engrandecer a Deus dentro da sua casa. Tira aquelas palavras de briga, confusão e palavrão e coloca oração dentro da sua casa. Ali tem uma marca. O Senhor é quem comanda nesse lugar. O Senhor é quem governa nesse lar. Aqui não tem espaço para o inimigo. É isso. Vai ter uma marca na sua casa. A sua casa tem marca de que é de Deus? Ou a sua casa, ela é igual à casa de qualquer ímpio que não serve a Deus? O que tem na sua casa? Coisa boa de você ter na sua casa também, que vai trazer uma marca lá, é uma célula. Quem tem uma célula na sua casa, diga aleluia. O inimigo, ele vai entrar lá e ele olha lá e ele vê o povo no reteté adorando e tal, falando no mistério, fala assim, não entra nessa daqui não, que essa aqui tem um mistério, vai para outra que não tem. Aí se você não tem uma célula na sua casa, ele pode entrar lá na sua. Uma célula em casa é a glória de Deus toda semana se manifestando naquele lugar. É o povo orando, é a marca na sua casa. Isso que a Raabe fez, colocou a marca. Coloque a marca. Contei já várias vezes a experiência que nós temos lá em casa. Está aqui os meus filhos. Quando a gente sente que a batalha espiritual está violenta, não sei se acontece isso na sua casa, começa a quebrar muito copo e dá esse problema aqui, começa a estragar esse aparelho, o outro queimou, dá problema na bomba. Isso aconteceu lá na sua casa? Diga. A pastora Valéria fala batalha espiritual, e ela pega a vassourinha, bota lá azeite, óleo ungido e ela começa lá, e ela expulsa as capetadas todas, sai capeta, sai, aí você imagina. Sabe o que é isso daí? É você dizer, na minha casa tem uma marca, essa casa é do Senhor, e o diabo não tem espaço nela, tem marca. Você está entendendo? Olha o que mais que a Raabe fez, que atitude que nós aprendemos com a Raabe. A Raabe, ela tinha conhecimento das obras de Deus, e ela valorizou isso. Ela valorizou isso não perdendo a oportunidade de fazer uma aliança com a bênção. Todos os dias, irmãos, está sendo apresentado diante de nós a oportunidade para a bênção ou oportunidade para maldição. Qual é a escolha? Lá em Deuteronômio diz, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que você escolhe? Amanhã você vai acordar e vai estar na sua frente a oportunidade para você abraçar a bênção e fazer uma aliança com a bênção, e vai aparecer também a oportunidade da maldição, para você fazer a aliança com a maldição. Qual que você escolhe? Todo dia está aparecendo na nossa porta, na nossa frente. A Raabe falou, eu escolho a bênção, porque ela já sabia de que o Deus de Israel estava entrando para conquistar Jericó, porque eles estavam a caminho da terra prometida. Ela conhecia, ela ouviu falar o quanto que Deus estava abençoando o seu povo. Ela falou, eu vou agarrar essa oportunidade e fazer uma aliança com eles. Eu vou fazer uma aliança com as coisas de Deus, eu vou fazer uma aliança com a coisa certa. Sabe, irmãos, Deus está prestes a julgar esse mundo perdido. Deus está prestes a julgar, escute o que eu estou falando. E aqueles que fizeram uma aliança com a bênção irão desfrutar e viver a bênção. Quem fez uma aliança com a maldição perdeu a bênção, irmão. Eu não posso perder a bênção. A Raabe, ela segurou isso. Raabe
ela se manteve firme nessa decisão de agarrar a bênção, porque ela sabia que o seu futuro e o futuro da sua família estavam envolvidos nisso. Olha, qualquer decisão que você toma hoje ou que você tomar amanhã, o seu futuro e o futuro da sua família está envolvido nisso. Então escolha servir a Deus de verdade. Escolha servir a Deus de maneira certa e não ficar nesse mais ou menos. Jesus, ele falou para os seus discípulos: olha, o que vocês precisam decidir é sim ou não, porque o que passar disso é procedência maligna. Raabe, ela estava decidida: eu quero abraçar a bênção. E nós, irmãos, nós estamos mais ou menos, porque tem gente que está mais ou menos. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Sim, sim, não, não, foi o que Jesus falou. O que passar disso é procedência maligna. Se abriu uma oportunidade no mundo espiritual para o maligno atacar a sua casa. É aquele servir a Deus mais ou menos? Não, eu vou na igreja. Eu conversei essa semana com os irmãos lá na cela da minha casa, e eu estava dizendo para eles de que ir na igreja é uma coisa, ser igreja é outra. Existem muitas pessoas que vêm na igreja, e maravilhoso, você pode vir na igreja. Todo mundo pode vir e entrar pelas portas dessa igreja, mas não é todo mundo que vai ser igreja. Para ser igreja, tem que se submeter à palavra de Deus e viver segundo os princípios de Deus, porque é isso que vai nos levar para a terra prometida. Então, meu irmão, nós precisamos de ter vida séria com o Senhor, porque o que Deus protege não é quem vem à igreja, mas é quem é igreja. O Senhor guarda não é quem vem no culto, mas é aquele que faz parte da sua vida. Ele cultua a Deus com a sua vida, porque Ele é igreja. Lá em Apocalipse diz, Deus está dando uma bronca numa igreja que estava vivendo mais ou menos esse meio termo, e Deus fala: antes vocês fossem frio ou vocês fossem quente, mas vocês não são nem frio e nem quente, vocês são morno, e porque vocês são morno, eu vou vomitar vocês. Não dá para viver meio termo, irmão. A Raabe ensina: eu decido fazer uma aliança com a bênção, eu não volto atrás. Eu decido de que a minha vida e a minha família, ela é de Deus, e eu não volto atrás. Ela tomou uma decisão muito séria. Olha o que diz o versículo de número 20 e versículo de número 21. Olha o que diz. Bota aí. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, nós seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Os israelitas falam para Raabe: olha, se você sair daquilo que você combinou com nós, a sua casa não está protegida. Algumas pessoas perdem a proteção de Deus sobre a sua casa porque elas quebraram uma aliança que em algum momento fizeram com o Senhor. Elas decidiram que ia ter uma caminhada firme com Deus, mas em algum momento quebrou essa aliança. Mas Raabe não fez assim. Ó, versículo de número 21. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. Sabe o que Raabe fez aqui? Ela falou: ó, está fechado. Eu não vou me desviar do acordo que eu fiz com vocês, não. Podem ir embora. E quando eles foram embora, que viraram as costas, sabe o que ela fez? Ela fez na hora, no momento, aquilo que ela tinha acordado. Ela botou o cordão de escarlata na janela. Se eu tenho que resolver isso que eu acordei, eu vou resolver agora. Pá, tá feito. Ela não deixou para depois. Ela não adiou aquilo que ela sabia que iria fazer, porque ela estava determinada a salvar a sua vida e a salvar
a sua família. Ela estava determinada a manter a sua vida e a vida da sua família segura. Existem coisas que nós precisamos fazer igual a Raabe, aprender com ela. É fazer na hora. É não procrastinar e ficar dizendo amanhã eu acerto, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo. Resolva agora. Porque disso depende a sua proteção e a proteção de toda a sua família. Eu quero concluir essa mensagem fazendo para você uma pergunta. E a pergunta é: no que depende de você, o que você pode fazer hoje para manter a sua família segura? A família que você ama. No que depende de você, o que você pode fazer? Será que você ama tanto a sua família? Será que você ama mesmo seus filhos? Será que você, filho que está aqui, se ama mesmo seus pais? Então, no que depende de você, o que você pode fazer? A Raabe era uma prostituta. E uma prostituta que traz ensinamentos riquíssimos para todos nós. Por favor, fique de pé.